Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, amado irmão, amada irmã, diletos ouvintes, através de nosso canal, Padre Erivaldo Maria. E hoje celebramos com muita fé e alegria a solenidade da Santíssima Trindade. É o principal mistério de nossa fé, é por onde nós iniciamos nossa caminhada, a nova vida em nós, que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós, com o batismo que nós recebemos e passamos a ser chamados filhos de Deus. De modo que toda a nossa ação é feita em nome da Trindade. Nossas orações, nosso encontro litúrgico, sempre iniciamos invocando a Santíssima Trindade. E como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, não são três deuses, é um Deus em três pessoas, onde somos convidados a adorar este mistério. No Filho, adoramos o Espírito Santo e o Pai. No Espírito Santo, adoramos o Pai e o Filho. No Pai, adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas e um só Deus. Como compreender isso, Padre? É um mistério. Se de fato entendêssemos, deixaria de ser mistério. Porque nossa inteligência é limitada, Deus é infinito. No entanto, a revelação de Deus nos possibilita, pela fé, vivenciar este mistério. Jesus, inclusive, tinha dito: "Não sois capazes de compreender agora, mas eu enviarei outro Paráclito que ensinará a vocês. Tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender." Por outro lado, irmãos e irmãs, a fé nos convence que é um só Deus e três pessoas. E é graças a Jesus que revelou o rosto do Pai, como tinha dito a Filipe: "Eu e o Pai somos um, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo." Assim nós temos acesso, por causa, como eu disse anteriormente, do batismo que nós recebemos, que escutaremos hoje São Paulo falar na segunda leitura, que todo aquele que não coloca em pensilho, mas de fato se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, se torna filho de Deus. É o ensinamento de São Paulo que nós escutaremos hoje na segunda leitura. E além de filhos de Deus, São Paulo vai dizer que nós nos tornamos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. De tal maneira que, com a encarnação do Verbo, nós não apenas ouvimos a voz de Deus numa sarça ardente, como aconteceu em Moisés, que fala inclusive na primeira leitura, porque agora, de outro modo, somos convidados a sermos filhos de Deus, filho no Filho, que é Jesus. E a partir daí, sendo batizados, nós deixamos o estado de pura criatura para adquirir o quê? O estado de filho de Deus. Pois recebemos a natureza de Deus que penetra em nossa alma. Daí nós participamos da natureza divina. É um mistério, repito, que não dá para compreender de certa forma à luz da razão, mas pela fé. Embora não entendamos tudo, porque, apesar de tudo, o importante e melhor do que compreender é amar, aceitar, entregar a esse mistério de sermos abraçados por Deus. E que maravilha! Como cristãos, devemos nos alegrar neste dia e celebrar com muita fé. Por isso, não chegue atrasado na Santa Missa. Já se prepare com antecedência. Chegue, se possível, até mesmo 15 minutos antes, no recolhimento,
na oração. Prepare o seu coração para vivenciar esta solenidade com muita fé e piedade, com o coração de fato voltado para as coisas de Deus. Deus nos chama, nos congrega, nos ama e também nos envia. E peçamos ao Pai que derrame no fundo de nossas almas as graças de perseverança, fidelidade, para que quando chegar a hora do nosso juízo, nós sejamos convidados por eles, pela Trindade Santa, a participar não mais da graça, mas da glória, de contemplarmos a Deus face a face. Por isso é preciso a fé. Diz a carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Que possamos de fato permitir abrir nosso coração para essa verdade de fé, acolhermos em nossa vida. Jesus deu essa autoridade, transmitiu aos discípulos este ensinamento para que pudéssemos continuar a sua obra, o Opus Dei, neste mundo, para que outros possam também observar, consentir com este mistério, porque Deus não foi embora e nos deixou assim solitários, sozinhos, não, mas Ele permanece para sempre conosco. É o que consta no versículo 20 do Evangelho de hoje, retirado de Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. De tal maneira que reconhecer o Deus Trindade e comprometer-nos com Ele é abandonar os falsos deuses ou os ídolos modernos que nos cercam a todo momento. É preciso, pois, romper com o pecado. Enquanto ruptura de comunhão, todo pecado destrói também a comunicação e a participação. É, por essência, traição, negação do diálogo, solidão e marginalização. Todo pecador é um filho pródigo que foge da casa de seu pai. É um Caim à procura da morte de seus irmãos, como consta em Gênesis 4, 8 a 10. E o pecado nos leva a perdermos a consciência de filho de Deus. Precisamos recuperar esta graça, a fim de que possamos nos santificar, ser santos, como aconteceu na vida de Carla Acutis, como pode acontecer também na nossa vida. De tal maneira que precisamos estar na igreja fundada por Jesus, na comunidade, que é ícone, imagem bela, perfeita da Trindade. Somos batizados, ou seja, marcados na história, em nome da Trindade, inseridos na comunidade. Nosso destino também será a Trindade, comunhão eterna. A celebração da missa já antecipa, de certa forma, esse futuro. Se hoje moramos geograficamente em lugares diferentes, um dia, no entardecer de nossa vida, iremos para o mesmo fim. Iremos para uma única direção, a casa do Pai. Casa Trinitária, a melhor comunidade, pois dele vivemos, a ele retornaremos. Enquanto caminhamos para esse fim, vivamos a espiritualidade trinitária. As pessoas mais completas, que são ternas, os grandes santos e santas da história cultivaram e cultivam espiritualidade trinitária, rezavam e rezam na Trindade. Rezemos também nós, como consta na oração do missal, na oração coleta. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade
e adoremos a unidade onipotente. Que assim seja. Nos dirijamos também, amados irmãos e irmãs, com a confiança filial à bem-aventurada Virgem Maria, para que com a sua ajuda possamos progredir no amor e fazer da nossa vida um cântico de louvor ao Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Que tenhamos um domingo muito abençoado, que a nossa família seja santa, que possamos progredir nas virtudes. E eu abençoo você, em nome da Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Boa semana, um bom fim de semana e até outra oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria! Viva a Trindade Santa!